Meus queridos irmãos e irmãs, ao celebrar este momento sagrado e ao fazer memória da paixão do Senhor, acredito que nós deveríamos voltar um pouco o olhar num trecho da Palavra de Deus que fala sobre o motivo da morte de Jesus. Acredito que a razão da morte de Jesus não tenha sido simplesmente a revolta dos judeus ou dos saduceus, da classe de judeus naquela época que não aceitavam o mistério da ressurreição. Mas existe uma razão intrínseca, uma razão que está por trás das razões que foram apresentadas para a morte de Jesus. Alguns diziam que Jesus foi morto porque ele se declarava rei, e esta era a razão do escrito que estava no alto da cruz: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Ele se declarava rei e, portanto, não existe ninguém maior do que César na cultura judaica, razão da morte de Jesus. Encontraram um motivo para matar o Filho de Deus. Encontraram um motivo para matar Jesus. Mas eu gostaria de voltar um pouco mais numa razão inicial, num motivo inicial que motivou todos os outros motivos para a morte de Jesus. Qual seria essa razão inicial que motivou todas as outras razões para a morte de Jesus? A corrupção. A corrupção, ela tem um benefício a longo prazo, mas traz para nós uma consequência que é inadiável. Judas era um homem corrompido. A corrupção do coração de Judas levou ele, discípulo do Senhor, a entregá-lo por 30 moedas apenas. A corrupção do coração daquele homem, que não era estranho para Jesus, fazia parte do caminho, fazia parte do grupo dos amigos, fazia parte da igreja que Jesus estava preparando. A corrupção do coração do discípulo gerou a morte do seu mestre. Meus irmãos, acredito que isso seja importante aprofundarmos no dia de hoje, porque não somente a corrupção do coração de Judas trouxe como consequência a morte de Jesus, mas ainda hoje a corrupção do coração de nós cristãos pode nos levar a ver o Mestre sofrer com mais intensidade do que naquele tempo há mais de 2000 anos. Os seguidores de Jesus tinham um coração corrompido. A igreja de Jesus foi fundada sobre corações corrompidos. Judas perdeu a fé em Jesus. Ou quem sabe poderíamos dizer, Judas nunca teve fé em Jesus. Porque a fé de Judas parece que é igual à fé que muitos cristãos de hoje temos. Uma fé racional, uma fé humana, uma fé que vai até onde eu posso alcançar, onde eu posso ver. Quantas vezes nós não imitamos a graça de Deus em nós? Quantas vezes nós não imitamos o projeto de Deus em nós por acharmos que não somos capazes, por acharmos que não vamos conseguir, por acharmos que temos isto ou aquilo, ou aquilo, ou aquilo outro? Nós temos uma visão particular. Fé para nós é acreditar naquilo que nós vemos. Fé para nós é acreditar naquilo que nós sentimos. Fé para nós é acreditar naquilo que está ao nosso alcance. E foi justamente isto que levou Judas a trair Jesus. Ele não conseguia ver no homem o Filho de Deus. Ele não conseguia enxergar através daquele homem Jesus, o Cristo, o Rei, o Messias, o Filho do Deus vivo. Judas via apenas uma pessoa. Nós muitas vezes perdemos a credibilidade das pessoas.
porque nós encaramos as pessoas a partir daquilo que elas nos mostram. E quando essas pessoas não alcançam a nossa expectativa, não satisfazem a nossa expectativa, nós excluímos essas pessoas da nossa vida. Acontece na nossa vida comum, acontece na nossa vida prática. As pessoas, quando estão ao nosso alcance e que nós gostamos dela, com certeza queremos sempre por perto. No dia que nós perdemos a confiança nessas pessoas, no dia que elas traírem a nossa expectativa, nós nos afastamos dela ou afastamos-la de nós. Parece que o preconceito do coração de Judas era como que uma previsão do preconceito que tem no coração do cristão. Ontem nós meditávamos a ceia do Senhor, vivíamos a intensidade da ceia do Senhor. E Jesus, antes de realizar, antes de consagrar pela primeira vez o pão e o vinho, transformando-os em corpo e sangue, Jesus disse: um de vós vai me trair. Judas não participou da Santa Ceia do Senhor, porque ele não acreditava. Ele não participou porque ele não acreditava no poder que aquele homem tinha. Nós também, por vezes, perdemos a credibilidade no poder que Cristo tem em nossa vida. Nós muitas vezes perdemos a credibilidade da importância que Cristo tem em nossa vida, porque olhamos apenas para o homem, o Cristo histórico, e esquecemos que Ele é. Perdão, olhamos apenas para o homem, o Jesus histórico, e esquecemos que Ele é o Cristo da fé. A fé da igreja está baseada nesses dois pilares. Nós acreditamos no Jesus histórico e acreditamos que esse Jesus histórico é o Cristo da fé. Judas falou apenas do Jesus histórico, naquele que ele podia ver. Ele via sinais que indicavam que ele era o Filho de Deus, mas Judas queria mais do que isso. Judas queria ver mais do que um milagre, do que um prodígio. Judas queria ver mais do que um homem que cura os enfermos, que devolve a vista ao cego e a audição ao surdo. Queria ver um homem que fazia mais do que expulsar demônios. Ele queria ver um pouco mais do que isso. Judas queria ver um homem que fosse capaz de libertar os homens do poder dos poderosos. Os judeus estavam sob o poder dos romanos e estavam sofrendo naquele tempo o que parece que nós estamos passando hoje: a opressão por aqueles que estão acima de nós, haja vista como nós que colocamos lá. Hoje os idosos correm o risco de perderem a sua aposentadoria. E nós estamos chegando já lá na idade, podemos não nos aposentar, porque depois de morto não adianta fazer mais nada. E nós gostaríamos sim que alguém fosse corajoso o suficiente para enfrentar esses grandes e devolver para nós aquilo que é nosso de direito. Judas queria isso de Jesus, que Jesus fosse maior do que Pilatos, que Jesus fosse maior do que Herodes, que Jesus fosse maior do que César. Mas Jesus disse que o modo dele de reinar não seria aquele. O modo dele de reinar não seria pela violência. O modo dele de reinar não seria pelas manifestações de protestos que parece que fazemos hoje quando não gostamos de alguma coisa, né? Estamos insatisfeitos com os salários, protestos. Os professores estão insatisfeitos com o salário do governo, vamos fazer greve. Os trabalhadores estão insatisfeitos com o salário que seus patrões lhe oferecem, vamos fazer greve. Os que trabalham no banco estão insatisfeitos com o salário que recebem, vamos fazer greve.
Quando nós não gostamos de alguma coisa, fazemos greve. Eu me pergunto, no dia que nossos filhos dentro de casa não concordarem com aquilo que nossos pais fazem, eles poderiam fazer greve? Ai do filho que fizer um protesto dentro de casa. Se a greve não vai ser resolvida com o cinturão, com o chinelo de couro e nos casos mais urgentes com o carro de vassoura, tome jeito, ou não. Mas nós queremos fazer protesto para tudo que nós não concordamos. A taxa da energia está muito alta. Vamos fazer protesto. Como nós gostaríamos de alguém que tivesse uma testa de ferro para assumir a nossa frente e dizer: vamos lá, vamos fazer um protesto, vamos reivindicar nossos direitos, vamos fazer com que os nossos direitos sejam valorizados, vamos à frente, vamos sair fazendo a marcha assinada porque não concordamos com isso ou com aquilo outro, vamos colocar para fora aqueles que não fazem aquilo que nós queremos, vamos para o impeachment, fora Dilma, fora Temer, fora o prefeito de Paulo Afonso. E não vai me escandalizar se alguém disser um dia fora o padre. Quando eu não concordo com algo, eu faço o manifesto. Parece que Judas queria fazer algo disso. Queria colocar Jesus à frente para que Jesus fizesse aquilo que ele tinha o desejo de querer, de obter a libertação do poder de Herodes, a libertação do poder dos romanos. E como Jesus não satisfez o desejo de Judas, o coração corrompido, porque perdeu a credibilidade, porque perdeu a fé, levou Judas a trair o seu próprio mestre. A corrupção tem essa consequência: leva alguém à morte. Todo coração corrupto tem como consequência levar alguém à morte. O coração corrupto de Judas não somente levou Jesus à morte, Judas também não suportou a situação em que ele mesmo estava e colocou o seu mestre, e Judas também se matou. A corrupção tem esses dois malefícios: se eu não destruo a vida de alguém, eu destruo a minha própria vida. Por que Judas se corrompeu? Porque ele perdeu a fé. Ou quem sabe, por que Judas se corrompeu? Porque ele nunca teve fé. A fé de Judas não era uma fé espiritual. Fé espiritual é diferente daquilo que nós podemos ver para dizer a palavra de Deus, que fé é acreditar naquilo que você não vê. Se você está vendo, não é fé espiritual, pode ser fé racional, pode ser fé esotérica, pode ser fé espírita, pode ser qualquer outro tipo de fé, mas a fé cristã não está unida à fé racional. A fé cristã é uma fé espiritual, me faz ver aquilo que meus olhos não enxergam. Por isso que Judas não conseguiu enxergar o Cristo, ele só via o homem, Jesus. Quantos de nós cristãos também não somos como que cegos na fé? Quantos de nós cristãos só seguimos o Cristo ao ponto daquilo que nós enxergamos? Só seguimos o Cristo ao ponto daquilo que nós planejamos? Nós cristãos seguimos Jesus sem segui-lo, porque seguimos o Senhor ao passo que não queremos deixar as coisas que nós temos. Se seguir a Cristo exigir de mim mudar os meus projetos, eu não sigo. Se seguir a Cristo exigir de mim converter os meus planos, eu não sigo. Se seguir a Cristo exigir de mim deixar a vida que eu tenho, eu não sigo. Eu quero segui-lo, mas eu não quero segui-lo espontaneamente, totalmente. Judas passou por isso. Por isso, vai dizer o Evangelho que Satanás pôs no coração de Judas o desejo de entregar Jesus. Eu deveria me perguntar:
eu também não tenho deixado espaço para que Satanás coloque na minha vida, semeie na minha vida o desejo de abandonar Jesus? Eu, cristão do século 21, não falamos agora dos judeus, nós, cristãos do século 21, também não temos deixado espaço oportuno para que Satanás semeie a corrupção, o afastamento, a traição ou a negação da nossa fé? Pedro disse a Jesus, escutamos isso no Evangelho de ontem, que era para lavar não somente os seus pés, mas o corpo inteiro. E depois desse momento, Pedro disse que iria com o Senhor para onde ele fosse, e que nunca iria traí-lo. 3 vezes Pedro negou Jesus. Nós, quando recebemos o nosso batismo, nos comprometemos pelos nossos pais e padrinhos, e depois aqueles que fizeram a primeira Eucaristia, nos comprometemos em seguir o Senhor, de renunciar a Satanás, de renunciar a tudo que causa divisão e de seguir Jesus Cristo mais de perto. Pergunto, quem de nós tem colocado em prática esse projeto do seguimento de Jesus? Renunciar a Satanás, renunciar a tudo que causa divisão, seguir Jesus Cristo mais de perto. Nós olhamos para Judas e paramos, definimos-lo como o traidor. A pergunta que deveríamos fazer hoje é: seria Judas o único traidor